Olá, bem-vindo à Confraria da Pri, o lugar onde é seguro ser quem você é. E dizem que a gente precisa de vinho para as coisas que a gente não pode mudar e café para as coisas que a gente pode mudar. Então tá aqui o meu Coffee Expresso Gin Tônica para a gente falar sobre um tema que é difícil, mas é necessário. E pelo título vocês já intuíram que tema é esse. A gente está em março, primeira semana de março, estamos entrando agora na semana do Dia Internacional das Mulheres. E vocês sabem, eu sou uma palestrante de liderança feminina, sou a primeira coach de liderança feminina do Brasil. Meu primeiro processo de coaching online do Brasil, quem inaugurou fui eu, para mulheres. E eu preciso muito que você, que é confreiro homem, fique aqui comigo. Eu preciso muito que você, que é confreira, mulher, mas odeia esses papos de empoderamento e feminino, fique comigo nesse vídeo. Porque esse é um assunto que diz respeito a todo mundo. Lembrando, o Dia Internacional da Mulher é o dia em que se homenageia mulheres que fizeram uma manifestação numa indústria por direitos trabalhistas. Direito como limite de horas semanais, descanso, ir ao banheiro, coisas bem básicas. E quando a gente fala de 2022, a gente fala de mulheres que votam, dirigem, compram seus imóveis, casam, separam quantas vezes quiserem, viajam sozinhas. Isso pode parecer, dependendo da bolha, do mundo ao qual você pertence, um assunto démodé, né? Um assunto desnecessário. Mas 3 fatos dessa semana, que aconteceram essa semana aí na sociedade, na TV, nas mídias sociais, para todo mundo ver, e com pessoas, gente como a gente, mostram que não, que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. E principalmente que em momentos de crise, são sim os direitos das mulheres os primeiros a serem flexibilizados, questionados. O primeiro caso que me chamou a atenção, e eu não vou falar nome de ninguém aqui, porque hoje em dia isso é bastante complexo, é o da participante do BBB, que perguntou para o colega, para o brother dela de BBB, ficante dela, se ela poderia beijá-lo fora de situações de festa. Ou seja, quando não fosse o vale tudo, quando não estivessem os dois bêbados. E o que é que isso significa? Isso significa que ela provavelmente está habituada a receber migalhas de afeto. Isso significa que ela só é considerada uma mulher beijável por um cara bêbado. O Brasil está vendo, nós estamos vendo o que acontece com mulheres que não são consideradas o padrão étnico, o padrão estético. Aquelas mulheres que não servem como troféu para o macho alfa e que por isso têm o seu valor social reduzido. Essas mulheres são, sim, as mais propensas a entrarem em relações abusivas, porque desde a infância, quando a mãe começa a esconder os seus probleminhas de pele, quando a mãe insiste em alisar o seu cabelo ou controlar o que ela come para que ela fique magrinha, teoricamente, para protegê-la de bullying, essa mãe está dizendo que ela vale menos por ser como ela é. E claro que essa mãe faz com a melhor das intenções. Mas no fundo, ela está dizendo para a filha que ela tem que aceitar menos das relações, menos das oportunidades profissionais, menos da vida. Que ela tem que se dar por feliz se ela arrumar um homem que, apesar de maltratá-la, bater nela, violá-la, tratá-la mal, desconsiderar os direitos dela na relação, for pelo menos um bom provedor e não deixar faltar nada em casa e para os filhos. E é assim que a gente vai criando crianças, e no caso mulheres, codependentes, sem querer transmitindo para elas a mensagem de que elas valem menos do que as mulheres que se encaixam no padrão, nas que podem ser consideradas as alfa, as troféu. E é por isso sim que a gente precisa falar de empoderamento estético. É isso mesmo, a gente precisa empoderar e validar todos os tipos de etnias, de belezas, de formas corporais, e tirar das mulheres a pressão estética. Ah, você acha que isso é uma bobagem? Não, não é não.
Porque um homem pançudo, barrigudo, fazendo churrasco ou tomando cerveja na praia é só um sujeito sendo feliz, enquanto uma mulher com uma barriguinha de biquíni é uma ridícula sem noção. Olha só a diferença que existe de julgamento dos corpos femininos em relação aos masculinos. Então, sim, ainda precisamos lutar pelo direito à visibilidade, o direito ao empoderamento e à naturalização dos mais diversos tipos de beleza e de corpos. Não só na propaganda, mas também nas marcas, na moda, no nosso dia a dia. Segundo caso que me chamou a atenção essa semana e que mostra que a gente está muito longe da equidade de gênero. Essa semana, e isso foi um caso assim bem restrito, tá? Não caiu assim na boca da multidão. Um estudante de psicologia que tem um perfil bem bombadão no Instagram foi acusado de plagiar uma psicóloga com mais de 20 anos de produção profissional, de produção acadêmica. E pasme, o cúmulo da cara de pau ou da ironia é que esse influenciador tem um perfil que discute masculinidades, papéis de gênero, um novo homem, como deixar de ser um homem tóxico. E ele nunca fez referência às ideias dessa psicóloga profissional, acadêmica, com uma produção consistente, que leu livro grosso pra caramba, que estudou, passou horas entrevistando, conhecendo, perguntando, fazendo investigações de campo. Ele nunca referenciou essa mulher. E ele nem para falar diferente, ele simplesmente copiou e colou frases inteiras de autoria dessa psicóloga. Bem, o caso veio a público. Da primeira vez que se ventilou isso, o que ele fez? Bloqueou as mulheres que foram pedir satisfação no perfil dele, só que dessa vez ele passou um pouco dos limites e a coisa foi ganhando volume, porque essa psicóloga também se tornou uma pessoa um pouco maior nas redes sociais, não tão grande quanto ele. Eu acho que ele tem umas 5 vezes mais seguidoras do que a fonte original. E isso mostra pra gente o quê? Que ele é um cara sem caráter? É, mas isso revela mais do que um caso isolado. Isso revela que é super normal o roubo intelectual quando a produção inicial é de uma mulher. Eu tenho certeza de que isso não acontece só na terra de ninguém do Instagram. Isso acontece aí em muitas empresas. Gestores e colegas que se aproveitam e se apropriam das ideias de suas lideradas e das suas colegas mulheres para soltar na reunião simplesmente porque ele é mais marqueteiro, mais corajoso, mais cara de pau, né? Ele sabe usar melhor os argumentos. Eu não estou falando de todos os homens, eu não estou falando de todas as mulheres, mas geralmente quem é mais vítima de roubo intelectual, sim, são as mulheres. E esse caso é muito exemplar, porque o cara tá falando sobre papéis de gênero, o cara tá falando sobre equidade, tá falando sobre como homens podem ser mais saudáveis, homens e mulheres podem ter uma relação mais saudável na sociedade, e ele está roubando ideias, roubando trabalho, roubando energia, tirando oportunidades dessa psicóloga, dessa profissional, que é a fonte das ideias que ele copia e cola. Não é nem plágio, porque plágio é falar diferente, né? O cara ali simplesmente copiou e colou e eu o seguia, né? Então isso mostra, gente, que a gente ainda está muito longe do empoderamento profissional, que é o quê? Reconhecer e visibilizar as ideias, a criação e a originalidade das profissionais mulheres. A gente ainda está muito longe disso. Quando uma mulher tenta se autopromover, ela é marqueteira. Quando um homem se autopromove, mesmo que às custas de outras pessoas, ele é apenas um cara competitivo no jogo, batalhador. Então, existe sim todo um mecanismo de coerção para que as mulheres fiquem escondidinhas no seu canto, produzindo feito formiguinhas. Se você é mãe de menino e de menina, eu tenho certeza de que você já percebeu que existe um peso bastante diferente para sua filha quando ela reivindica o crédito por alguma coisa que ela fez e ela é chamada de exibida, metida, se achona, e quando um menino reivindica os créditos por alguma coisa boa que ele fez.
em que ele é considerado líder. E saiba que essa mesma menina vai ganhar 70 centavos para cada R$ 1 que esse mesmo menino ganhar. Por que isso tem que ser assim? O terceiro caso desta semana é o mais assombroso, mas também não é novidade nenhuma. É o áudio vazado do deputado que disse a respeito das ucranianas: elas são fáceis porque são pobres. Aí, essa questão obriga a gente a fazer todo um desmembramento. Primeiro, isso não é sobre política. Não é sobre política com P minúsculo, a política partidária, aquela de esquerda, direita e a busca por uma terceira via que não existe. Isso é sobre política quando se diz respeito ao direito sobre suas decisões, sobre seus próprios corpos e sobre a sua própria vontade. E sobre o papel de cada cidadão nesse contexto, num contexto social de crise, que é o caso da guerra. Se você é brasileira ou brasileiro, você provavelmente é filho, neto ou bisneto de imigrantes. Se você tem uma avó ou bisavó que é africana, indígena, judia, alemã, italiana ou japonesa, você tem aí na sua família um arquivo vivo de histórias de terror sobre o que acontece com as mulheres em situações de guerra. Nós somos tratadas como território. E a maior prova disso é que, quando invadem determinado território, é praxe os soldados violentarem as mulheres. Por um desejo sexual irrefreável? Por hormônios que não podem ser controlados? Não. Porque isso é parte do poderio. Isso é como uma afronta para os homens daquela localidade que está sendo tomada, está sendo dominada. As mulheres são parte do mobiliário, são parte do território. Isso mostra como dominado e dominador, na verdade, nos enxergam como parte do patrimônio, como propriedade deles. Esse deputado só fez reproduzir descaradamente e sem o menor filtro o que, na verdade, sempre se pensa a respeito das mulheres. Quanto mais vulneráveis, mais acessíveis às empreitadas, às investidas sexuais por parte dos homens elas serão. Então, sim, minha amiga, empoderamento feminino diz sim a respeito de dinheiro, diz sim a respeito de você ser dona das suas finanças, de você saber quanto ganha, de você saber quanto gasta, de você não deixar nas mãos de um cara que você acabou de conhecer as finanças da sua empresa, de você não emprestar um cheque em branco para aquele cara bonitinho, de você não emprestar o seu cartão de crédito para o seu cunhado, para sua irmã, para quem quer que seja. Porque na hora do vamos ver, é quanto você tem na conta que dá o lastro da sua liberdade, que determina se você fica ou você sai de uma situação de vida ou morte. E é engraçado, né, que o mundo só quer que a mulher tenha dinheiro se for para ela ser herdeira, ou de pai ou de marido. Quando uma mulher demonstra ambição, ela é o quê? Uma vaca, interesseira, ambiciosa, gananciosa, não tem limites. Cuidado! Essa daí só pensa em dinheiro, é materialista demais. Porque a nós são destinadas, historicamente, que tipo de coisas? As coisas do matrimônio, as coisas do lar, da mãe, da maternidade, da casa. Não as coisas do patrimônio, as coisas dos bens, das propriedades, do dinheiro, daquilo que se pode comprar e vender, daquilo que diz respeito ao pátrio poder, à paternidade, à masculinidade. Então, a gente ainda está muito longe de uma situação de total liberdade. Talvez esse assunto para você não faça muito sentido. Talvez você, como eu, não esteja perto de pessoas, de mulheres que passam o que essas mulheres, essa BBB, essa psicóloga que teve a sua produção roubada e essas ucranianas que estão na fila de refugiados, lutando pela dignidade e pela vida. Talvez isso pareça muito distante de você, como é aparentemente distante de mim.
Mas a verdade é que enquanto este mundo não for um lugar bom para todas, nós também estamos em risco. Se você alguma vez já foi para a Europa, você sabe que a Ucrânia não está tão longe assim de nós. Tudo que acontece lá reverbera aqui. Aliás, já está reverberando, mesmo a gente não fazendo parte da Europa. E eu gostaria muito que você se interessasse por essas questões pelos motivos certos. Não porque algum dia pode dar ruim para você também, que está aí na sua gaiola dourada, com o seu conforto, né, no seu apartamento, com o seu carro, com o seu maridão, com os seus filhos perfumados, com o uniforme branquinho, matriculado em 4 cursos extracurriculares, falando línguas, período integral, reforço de matemática, o seu pet com a tosa mais perfeita do universo. Não só porque isso pode chegar até nós, mas porque o mundo não pode ser um lugar civilizado enquanto ele não for bom também para quem tem sido historicamente oprimido. Então a gente ainda tem muito a percorrer, sim. E eu convido a você, homem confreiro, mulher confreira, outros gêneros que a gente tem aqui também, que me acompanham e sempre demonstram o maior carinho. Observem apenas por um dia, esse 8 de março, se ao seu redor acontece alguma injustiça contra uma mulher. E se você perceber que isso existe, que isso está acontecendo, não se cale diante da injustiça. No fim do dia, no fim da vida, todos nós seremos cobrados por aquilo que a gente fez, mas principalmente por aquilo que a gente deixou de fazer. Esse é um tema cabeludo, mas pelo fato de a gente tratar muito sobre relações abusivas e narcisismo aqui, eu não podia deixar de falar da população que é mais suscetível a esse tipo de dinâmica relacional disfuncional, que ainda são as mulheres. Vamos cuidar melhor das mulheres, vamos cuidar melhor da gente, vamos cuidar melhor do nosso coração e assim a gente vai ter um mundo melhor para todo mundo, onde todo mundo pode ser quem é, que nem aqui na Confraria da Pri. Um beijo e até a próxima confraria.